Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo especial, abençoado por Deus, para juntos estudar mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. E antes de nós começarmos, eu te convido, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos com este nobre propósito, Senhor, de aprender, de estudar a Tua Santa Palavra. Nos dê, Senhor, uma porção da Sua sabedoria, para que compreendamos, Senhor, as Tuas Escrituras, agravemos em nosso coração e coloquemos em prática no nosso dia a dia. Senhor, nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre, é sempre bom, nós lembrarmos o assunto que nós estamos estudando nesses 3 meses. Os irmãos podem ver na capa das suas lições, nós estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título a sutileza do materialismo e do ateísmo. Então nós temos nas últimas 4 lições estudado temas preciosíssimos, Falamos sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja, falamos sobre a banalização da graça, sobre a imoralidade sexual e a última lição sobre divórcio e agora a sutileza no materialismo e no ateísmo. Então a nossa leitura bíblica que compõe o nosso textuário está em Romanos, no capítulo 1 e o versículo 20. Você pode ler aí na sua Bíblia ou na sua lição. Com certeza, você, aluno da Escola Dominical, já está com sua lição, com a sua Bíblia em mãos. Então, leiamos o nosso textuário, que diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A nossa verdade prática diz que tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Irmãos, que assunto precioso e importante para os nossos dias. Dias muito imediatistas, então falar sobre o materialismo e sobre o ateísmo é urgente e necessário para a igreja. Nós faremos agora a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos também, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 23. Abra sua Bíblia junto comigo, ou pegue a sua lição, e vamos fazer essa preciosa leitura, que diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Meus irmãos, eu lhes convido a, junto comigo agora, receber o nosso irmão, presbítero Aparecido, que vai ministrar esta aula, será o professor deste importante assunto nessa manhã, e com certeza Deus falará aos nossos corações. Aprendamos juntos nesta manhã a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta manhã deste domingo para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. O desejo do meu coração é que você seja abençoado com esse ensino, que você se desperte, encha o seu coração do ensino da palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição de número 5,
E o assunto é a sutileza do materialismo e do ateísmo. Os irmãos já sabem, como foi feito no comentário, que estamos nesse trimestre estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E nós vamos ver nessa manhã que uma das ideologias desses últimos dias é o aumento do materialismo e do ateísmo. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que você seja abençoado aí na sua casa e que este ensino traga grande conhecimento para a sua vida. A sutileza do materialismo e do ateísmo. O que é isso, irmãos? A gente sabe que o nosso adversário, sabendo que está chegando, né, o dia de Cristo buscar a sua igreja, o seu povo, é claro que ele trabalha de uma forma sutil, tentando enganar o povo. E um dos perigos é o materialismo e o ateísmo. Então, a gente vai ver que isso não tem compatibilidade com a Bíblia, esse assunto, e que é um perigo para a nossa fé cristã. Então, nós devemos entender para que a gente possa viver de uma forma melhor dentro desse ataque que o inimigo faz. A introdução da nossa lição diz assim: nessa lição vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas 2 últimas décadas vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristão, precisamos estar prontos a dar a razão ou a explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditem ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Nós vamos nos ater, então, nessa lição, falar um pouco sobre materialismo e ateísmo. De uma forma bem clara, a gente vai entender que o materialismo é uma crença de que se deve crer somente naquilo que se vê, né? Na matéria. Isso é muito perigoso para a fé cristã. E o ateísmo é declarado já que os ateus, praticantes dessa religião, eles não creem na existência de um Deus todo-poderoso, criador, amoroso, e nós vamos tentar, com a ajuda de Deus, aprender esse assunto nesta manhã. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, que é compreendendo o materialismo e o ateísmo. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver uma realidade além do material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se mostra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim, a revelação divina, conforme exposta na Bíblia, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Meus queridos, olha só que coisa interessante e perigosa. O materialismo, ele valoriza e crê e ensina que a realidade está naquilo que podemos palpar, naquilo que vemos, que é a matéria. E nega a existência de um Deus espiritual, um Deus criador, né?
de um Deus que se foi se revelando de diversas maneiras ao seu povo. Se vocês lerem aqui no versículo que foi citado em Hebreus 1:1, a Bíblia vai dizer que Deus falou antigamente de diversas formas ao seu povo. E nos últimos dias tem nos falado através de Cristo, do seu Filho. Então Deus vem se revelando, Deus vem se mostrando através de todas as formas que ele pôde falar com o homem, ele vem se mostrando. E o materialismo, ele nega isso, né? Que a matéria é a única realidade que existe. Daí então, nega-se aquilo que a Bíblia ensina. Vale dizer a você nessa manhã que cada dia mais que nos aproximamos da volta de Jesus, o valor do ensino da palavra de Deus, ela sempre vai ser indispensável para a nossa vida, para os nossos filhos, para esta geração. Então, entendemos nesse ponto que o materialismo, de uma forma geral, é a crença de que só acreditamos naquilo que vemos, palpamos, que é a matéria. Que um Deus, que um mundo espiritual não existe, milagres não existem, e isso vai contra a nossa fé, contra a Bíblia Sagrada. O segundo subtópico fala a respeito do ateísmo, compreender o que eles creem, né? E diz assim: de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outras causas, e não as de natureza meramente material, tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Então, irmãos, vamos compreender um pouquinho sobre a crença ateísta, né? De uma forma muito simples. É uma doutrina que nega a existência de Deus. Não existe um Deus criador, não existe um Deus pessoal como o nosso Deus, que a Bíblia nos revela. Essa crença, com certeza, tem entrado no coração de muitas pessoas e, através desta crença, entra-se a incredulidade. E a Bíblia diz que a incredulidade é um problema grave diante de Deus. Não cremos que Deus é, que Deus faz, que Deus pode. Isso é muito perigoso. Por isso que é uma sutileza do nosso inimigo tentando apagar da nossa fé a crença de que o nosso Deus controla todas as coisas, é criador, é Deus vivo, Deus verdadeiro. Para nós resumir então esse subtópico, vamos então à sinopse do tópico 1. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Vamos já então para o segundo tópico, que vai dizer sobre o fundamento do materialismo e ateísmo, a raiz, de onde ele veio, né? Então, quais são as formas que se criou essa ideia, essa forma de pensar e de agir? Primeiro, a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda.
E com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Em Romanos, no capítulo 1, o verso 18 ao 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e a glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. O salmista destacou: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Claro, irmãos, entendendo que nasce a ideia, nasce esse pensamento por causa da consequência do pecado. Todos sabem que Deus criou o homem santo, um homem para viver ao seu lado com comunhão, e quando o homem peca, entra-se o pecado no mundo. Isso é biblicamente muito bem esclarecido para nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical. Entrando o pecado, começa a entrar as demais coisas ruins. Eu tenho um versículo aqui em Romanos, que eu gostaria de ler com vocês, no capítulo 1, tem um versículo aqui muito importante, deixa eu achar aqui para nós lermos juntos, que fala um pouquinho a respeito desse assunto. Romanos capítulo 1, e o verso de número 20, se não me engano, vamos ler esse versículo, que diz assim, deixa eu achar aqui. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos mostrou, é uma prova de que há um Deus criador, um Deus que cuida de todas as coisas. Então a gente vai perceber que nesse primeiro subtópico, do tópico 2, que uma das causas é a consequência do pecado. O pecado entrou no coração do homem e fez com que o homem se esquecesse de Deus. Que o homem não se lembrasse mais de Deus como o ser criador e amoroso e perfeito como Ele é. Então, a gente entende aqui por isso que o salmista disse, o nécio diz, não a Deus. Fica então para você este primeiro subtópico. Veio por causa da consequência do pecado. E depois da consequência do pecado que entrou no mundo, a gente vê também uma outra coisa muito importante, que é a cegueira espiritual. Por isso que nós devemos clarear a nossa vida, os nossos olhos espirituais, com o ensino da palavra de Deus. Ninguém é bom o suficiente para viver nesse mundo sem a manutenção, sem o contato, sem o conhecimento da palavra de Deus. Ninguém vai conseguir, por melhor que seja. Então, a cegueira espiritual também é a causa do nascimento do materialismo e o ateísmo. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e depois, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as
Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Então, meus queridos, vamos entender que o nascimento do materialismo e do ateísmo tem a sua raiz fundada, primeiro, na consequência do pecado que entrou no mundo e que está regendo esse mundo de uma forma crescente a cada dia. E segundo ponto, a cegueira espiritual. Se o pecado é a causa primária, nós vemos, consequentemente, que a cegueira faz com que o homem deixe de ver Deus como Criador e aí sim começa a acreditar em coisas que se vê, nas coisas que se apalpam, começam a crer no ensino do ateísmo de que não há Deus, de que tudo é vivido de uma forma sem que haja um Deus. Mas a Bíblia vai dizer que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, revela que há um Deus criador em todas. E a Bíblia, de uma forma geral. Então, nesse segundo tópico, guarde aí, meu querido, a sinopse do tópico 2 diz: o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus deste século. Você vai ver aí que o Deus desse século está com letra minúscula, Não é o Deus da Bíblia, o Deus com letra maiúscula, o Deus verdadeiro, Eu creio que você está tirando as suas dúvidas com relação a esse tópico. Guarde aí, então, mais uma vez eu vou dizer: a raiz do materialismo e do ateísmo vem da consequência do pecado que entrou no mundo através do erro de Adão e Eva e também através da cegueira espiritual. O nosso adversário, ele trabalha constantemente para cegar o entendimento de todos os homens, e principalmente daqueles que conhecem a Bíblia. Por isso, meu irmão, regue a sua vida com o ensino e com a intimidade da palavra de Deus em sua vida. Ok? Vamos então para o subtópico de número 3, que vai dizer assim: pressupostos das doutrinas materialistas e ateísta. Dizemos aqui de onde nasceu, agora vamos dizer o que eles ensinam, Primeiro, a negação da existência de Deus. É muito claro isso, irmão? Que eles negam que existe um Deus. Vamos lá, então, vamos ler a lição. Negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem que se firmarem provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais.
Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Em outras palavras, o ateu depende da não-fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós. Esse versículo está em Atos 17 e 27. Eu vou fazer questão de ler a Bíblia para você. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, nós lemos aqui nesse subtópico que eles dizem se firmar em provas científicas. Tentam firmar a sua base na ciência. Mas isso não nos afeta, né? Graças a Deus, as evidências que aparecem não conseguem provar e nunca vão conseguir de uma forma clara, né? O ateu, ele unicamente está baseado na sua não-fé, né? Não crê. E aí ele busca a resposta, vai continuar buscando. E isso sempre será assim. Ele não conseguirá entender se ele não buscar em Deus, na sua palavra. Então, eles negam a existência de Deus. A gente que conhece a Bíblia, que entende um pouquinho, né, a respeito disso, como pode um ser humano, claro que é por causa do pecado e por causa da cegueira, ele conseguir viver sem entender que há um Deus que criou todas as coisas, um Deus que nos revelou a salvação através de Cristo. Principalmente para mim, que estou lecionando essa lição. Eu fico imaginando aqui, estava imaginando agora, como uma pessoa pode viver assim, sem crer que há um Deus todo-poderoso. Disso enche também meu coração de alegria, porque Deus, através da sua palavra, revelou-se ao meu coração, e por isso eu posso dizer que vivo muito feliz, compreendendo a palavra de Deus. Então, uma das coisas que eles pregam é a existência de um Deus. E segundo, negam de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Não é errado, portanto, dizer que os homens é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Seria muito fácil, né, irmãos? Seria muito fácil que as coisas se acabassem quando a nossa matéria, a nossa carne se consumisse, né? Seria fácil de lidar com todas as coisas, independente daquilo que eu fiz, daquilo que eu vou fazer. Fui para o túmulo, acabou-se, em poucos dias acabou-se toda a minha história, acabou a minha vida, né? Então, esse é um dos pontos que eles negam, né? Que o homem é um ser singular. Singular por quê? Porque nós, diferentemente de todos os animais criados, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus se revela através de nós, que é a sua imagem e semelhança. E o ateísmo e o materialismo, eles negam que o ser humano é diferente
com relação às demais espécies. Que nós não possuímos uma alma imortal e somos simples produto da cadeia evolutiva, como os demais animais. Morre, acabou-se. Isso é um engano, é uma doutrina antibíblica, porque a Bíblia diz que o homem foi constituído de espírito, alma e corpo. E também na Bíblia está escrito que o desejo de Cristo ao buscar a sua igreja é que essas três partes que formam o homem, que é espírito, alma e corpo, eles devem estar plenamente santificados para o dia da volta de Jesus. Daí o cuidado de que nós devemos cuidar da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo também. Então, eles negam isso, e isto é um problema muito grave para a nossa fé cristã. Terminando então esse terceiro tópico, entendemos que uma das coisas que formam a doutrina dos materialistas e dos ateístas, primeiro, negar que existe um Deus, e segundo, negar que o homem é um ser singular. Nós somos, e podemos dizer com muita clareza isso, né? Como disse aqui o irmão que escreveu a lição, nós somos, com certeza, a coroa da criação, porque Deus nos fez semelhante a Ele. Glória a Deus por isso. Meu irmão, enche seu coração do ensino da palavra de Deus. Não deixe que esses ensinos, que a sutileza desses ensinos, ache lugar no seu coração. Continue crendo, né? Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e que após morte, nós temos uma vida eterna, e Cristo nos garantiu o maior presente se permanecermos fiéis. A promessa que Ele nos fez é de nos dar a vida eterna. Graças a Deus por isso. Vamos então para o quarto tópico da nossa lição, que agora vai nos dizer como nós devemos responder ao materialismo e o ateísmo. Qual a forma correta? De um modo geral, nós entendemos aqui o que é o materialismo, o que é o ateísmo, o que eles creem, né? Já falamos sobre isso. E a ideia que nós temos ao chegar nesse tópico, irmãos, é que este é um assunto atual. E ele crescerá a cada dia. É uma arma diabólica para tentar fazer o homem se esquecer de Deus, de valorizar o materialismo. Se você for de uma forma bem profunda, ver aonde chega o materialismo com as suas crenças, com as crenças do ateísmo, é levar o homem a dar uma supervalorização a tudo aquilo que é material. Daí nós vamos ver que os homens começam a buscar incansavelmente a matéria, os bens materiais, focam a sua vida, ficam cegos, deixam Deus de lado. Tudo isso tem um fundamento e nós estudamos aqui nesta manhã. Mas agora nós vamos estudar o que nós devemos entender para responder, não só de uma forma de palavras, mas com o nosso modo de viver. Como que o cristão deve responder ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro subtópico do tópico 4, que devemos fazer? Afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como o neoteísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras,
As Escrituras mostram Deus como Criador, sustentador e mantenedor do universo. A mesma Bíblia diz que, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E pelas Escrituras pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu querido, a melhor forma de responder, ao materialismo e ao ateísmo é usando a palavra de Deus. Por isso eu quero fazer questão de ler com você alguns versículos desse tópico, para que você baseie a sua crença na palavra de Deus. Primeiro, Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Primeira verdade que nós devemos entender, que você, meu irmão, tem que encher o seu coração disso, usando a Bíblia. Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Essa é uma verdade que nós devemos entender, que ela é absoluta para a nossa vida. Deus é o Criador de todas as coisas. Não há como você lutar contra essas crenças, contra essas sutilezas, se no seu coração, no seu espírito, não houver a certeza de que há um Deus Criador. E isso nós entendemos pela palavra de Deus. Depois nós vamos ver que Ele é que cuida, que mantém. Vamos ler agora em Hebreus. Eu quero fazer questão de ler esses versículos com você, aluno da Escola Bíblica Dominical. Hebreus capítulo 11, o verso de número 3, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quando o escritor aos Hebreus fala da natureza da fé, de exemplo da fé, ele vai citar aqui que é pela fé. Nós não vimos, mas nós cremos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é absoluta na nossa vida. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados pelo poder da palavra de Deus. E não foi feito daquilo que se é aparente, não existia. Deus, com a sua palavra, criou todas as coisas. Deus é que cuida, Deus é que fez, Deus é que cuida, Então, para você entender que para lutar contra essas coisas, você precisa conhecer as verdades bíblicas. Você precisa estudar a palavra de Deus. E em Hebreus, também no capítulo 1, do verso 1 ao 3, para nós encerrar esse ponto, vai nos dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós Ele nos falou nesses últimos dias através do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas com Deus. Meus irmãos,
Que Deus possa nos ajudar, que você possa ter resposta bíblica para responder a todos esses ataques. Então, vamos lá. O primeiro subtópico diz que a forma de responder é afirmando as verdades bíblicas. E para afirmar, você precisa conhecer a palavra de Deus, ter ela guardada no seu coração, né? Para você ter respostas claras e objetivas e firmes a respeito da nossa fé. E o segundo subtópico do tópico 4 diz: fazendo o uso correto da razão. Fazer o uso correto da razão. O que é a razão, irmão? É você pensar e falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensivo. Por isso que nós somos seres diferenciados da criação, porque nós temos a razão, temos um modo de pensar, de falar. Então, irmãos, uma forma de combater. Olha, a gente está vendo desses últimos dias tantas respostas inúteis, discussões, brigas, alguém tentando provar alguma coisa de uma forma muito triste. E uma das formas de responder é fazendo uso da nossa razão, né? Da nossa fala ordenada, pensada, com medida, né? Com clareza, e que seja de fácil compreensão. Isso não está nos estudos, não, isso não quer dizer também que nós não devemos, sim, devemos, mas falar com clareza, de uma forma compreensiva, sem, claro, tentar falar sem a ajuda do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda, né? Então, vamos lá. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar os seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, ou seja, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa fé e também a nossa razão quando expressarmos nossa confiança em Deus. Oh, que coisa maravilhosa, irmão! Usarmos de forma correta a nossa razão, o motivo da nossa fé, né? Isso com uma fala ordenada, com um pensamento correto, né? Com medida, como já disse aqui, né? E a gente vê aqui que eles se baseiam na ciência, mas a ciência não nega a crença em um Deus, claro que não. Então eles estão se baseando de uma forma errada, tentando responder aquilo que eles acreditam, né? E o cristão não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. A Bíblia nos afirma que nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um ser integral, completo. Graças a Deus por isso. E nós também precisamos expressar com confiança a razão da nossa fé. Se nesse ponto nós entendemos aqui, aprendemos que para responder a esse ataque, nós devemos ter conhecimento da palavra de Deus e, segundo, fazer uso da nossa razão. E isso faz nos falar, irmão, com convicção.
tudo que for dito sem a certeza, sem a base da Bíblia, vai trazer dúvida, vai trazer problema. Então, meu querido, valorize isso. Essa crença vai deixar de existir? Não, ela vai aumentar a cada dia, porque é uma sutileza, é o que nós estamos aprendendo nesse trimestre. Mas você pode, com a ajuda de Deus, com o ensino da Bíblia, criar uma imunidade, ter firmeza, ter clareza para responder de uma forma bem simples e compreensiva contra esse ataque que surge nos nossos dias. Que o ensino desta manhã, meu querido, possa trazer para você uma clara ideia do que você precisa fazer. Por isso, se dedique ao ensino, se dedique a buscar conhecimento da palavra de Deus. Dessa forma, você não será enganado. É muito triste você ver alguém que adentrou as nossas igrejas, fez parte, e hoje ele está sem rumo, sem direção, crendo em coisas terríveis, sem base bíblica, porque a Bíblia vai dizer que a gente erra porque falta-nos conhecimento. Então, fica aqui o nosso conselho desta aula, dessa manhã. O problema existe, é real, está aí, é uma armadilha que o inimigo está usando contra a igreja, mas Deus não deixou nós sem as armas para lutar contra essas coisas. Com certeza as armas que Cristo deixou para a sua igreja são armas poderosas, e uma delas é a palavra de Deus. Vamos então, a sinopse desse tópico de número 4 diz assim: a igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo o uso correto da razão. Vamos então para a conclusão da nossa aula nesta manhã. A conclusão diz assim: vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos, como sutilezas do engano que procuram espreitar a igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem, e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, alunos da Escola Bíblica Dominical, entenda também que nós, graças a Deus, já conhecemos de onde vem essa fonte. Temos a arma para defender, que é a palavra de Deus. E nós devemos, como disse aqui o irmão, não devemos fazer vista grossa. Deixa para lá, não. Nós temos que ter base para combater e não negar a nossa fé. Devemos estar preparados para responder a cada dia, combater essa situação. E você deve entender que você, como cristão, é a única pessoa que pode combater essa sutileza de Satanás. Então fica aqui para nós esse ensino nesta manhã, e o meu coração se enche de alegria, sabendo que nós vamos ser usados por Deus para lutar contra essas armadilhas do nosso adversário. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso domingo, e vamos ficar com aquela frase que sempre dizemos, A escola dominical é a maior escola do mundo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Que lição preciosa,
Que ensino importante para as nossas vidas. Com certeza Deus falou ao meu e ao seu coração, e vamos sair nesta manhã com o nosso coração alegre e cheio da palavra de Deus. Antes de nós terminarmos a nossa lição e orarmos juntos, eu tenho um convite muito especial. Se você está acompanhando a nossa escola de forma online, você também pode, de forma presencial, participar de nossos cultos e da nossa escola bíblica dominical. Nós temos aqui na nossa sede, aqui no Barro Alto, os nossos cultos toda terça-feira, às quintas e também aos domingos. E nós temos a nossa escola bíblica dominical no domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. E nas nossas congregações, nas igrejas, praticamente em todos os bairros da nossa cidade, ou nas cidades circunvizinhas que pertencem ao nosso campo, você também encontra ali as nossas igrejas, toda quarta, toda sexta, também aos domingos à noite e também aos domingos pela manhã, a nossa escola bíblica dominical. Não perca esta oportunidade, irmão, de vir aos nossos cultos de forma presencial ou de estudar a santa palavra de Deus na escola bíblica conosco, pessoalmente. Você será muito bem recebido e será um prazer para nós cultuarmos juntos em uma das nossas igrejas. Também nós, que somos alunos da escola dominical, podemos contribuir na obra de Deus. Você está vendo aí na tela a nossa chave Pix, os números das contas da nossa igreja, e ali você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo e contribuir com a obra de Deus, retribuindo ao Senhor uma pequena parte daquilo que Ele tem nos dado, nos ofertado, que com certeza tudo que temos é para a honra e glória do Senhor, é por sua misericórdia e por seu amor. Amém, meu querido irmão? Podemos agora, nesse momento, juntos, agradecer a Deus em oração, lembrando que nós voltamos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, estudaremos a lição de número 6, que vai falar sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. Não perca essa lição, é uma lição muito importante, muito necessária para nós. Feche os seus olhos e vamos juntos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, lhe agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, reunidos, depois de estudar a Tua santa palavra, de ouvirmos a Tua voz, de conhecê-lo, Senhor, ainda mais. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo o que aprendemos. Nos livra, Senhor, deste mal do materialismo, do ateísmo, que nós tenhamos em Ti a nossa firme convicção e o nosso contentamento. Nos ajuda, Senhor, a ficar firmes na Tua palavra e permanecer na sua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo domingo em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.